Trabalhei num local um período e aí muita gente falava para mim de um gato. Né? Ah, ele tem um gato que aparece de vez em quando e tudo, eu acho que ele está machucado. Bom, aí um belo dia apareceu o gato. Aí a hora que eu cheguei para ver o gato, eu quase tive um treco. Eu olhei, ele soltava sangue, ele estava soltando sangue pelo focinho, ele tinha algum... Eu não entendia, porque ele estava de longe, eu achei que ele, na verdade, ele tinha apanhado. Ele não tinha mais salvação e ele tinha câncer. Alguém pode, por favor, me explicar como que você vê no seu trabalho, no seu dia a dia, um animal naquela situação, você simplesmente não se prontifica a nem pedir ajuda. E eles levaram meses ou anos para pedir ajuda. E me faz refletir muitas vezes em pensar assim, como que as pessoas simplesmente não se importam com nada. Uma coisa que assim, me choca bastante, porque assim, é você ver a necessidade alheia e não fazer absolutamente nada. Então, você se importa um segundo, você olha, nossa, ó, e passou daquilo, você esquece. O que a gente tem recebido? Olha, eu vou mudar para um apartamento e eu preciso dar os meus 4 cães. Hã? Como assim 4 cães? 4. Um tem 6 anos, um tem 9, e um tem 12, um tem... Espera um pouquinho, gente, não é assim que funciona. Os teus cachorros vão sofrer depressão, eles vão ficar doentes, eles podem vir a óbito, eles podem... Tudo isso pode acontecer. Os maiores amigos, abaixo de pai e mãe meu, que é tudo morto, os maiores amigos é meus cãozinhos que estão junto comigo aqui. Dorme dentro do meu carro aqui, são o maior amigo meu. Tem algum amigo, mas é pouco. Os animais é mais evoluídos. Os animais ele não levanta com falsidade, não mata ninguém, não rouba ninguém. Então tudo isso os animais levam toda a vantagem, mais do que o ser humano. De repente eu olhei, tô vendo lá uma senhora, não está conseguindo atravessar a rua. Desci desesperada, porque centro, correndo, tinha ali um guarda municipal, enfim, tinha uma galera, todo mundo batendo papo na frente, eles aqui e a senhora aqui. Fui conversando com ela, falei, onde a senhora mora? Não, eu moro aqui 2, 3, 4. Falei, não, eu vou levar a senhora lá. Eu voltei com aquilo na cabeça, parei na porta, olhei para os caras e falei, gente, será que vocês não observaram que ela não conseguia atravessar a rua? Aí olharam um para a cara do outro, a gente não viu, a gente não vê. Aí eu subi nas escadas pensando assim, pô, se ele não é incapaz de ver uma criança, um senhor, assim, como é que vai ver um bicho? Se os animais pudessem falar hoje, a primeira mensagem que eles falavam, eu estou com fome, eu estou doente, eu quero viver mais, com cuidado, carinho, dedicação. Aquele que me maltrate, Deus vai estar olhando. Aquele que não me matate, Deus está cuidando. O propósito de Deus ter colocado os animais para ensinar o perdão, a humildade. Tem muita gente ainda com o coração endurecido. Existem pessoas aprendendo com os animais. Já tive casos de pessoas com depressão e que nas nossas conversas a gente indicou um cachorro e essa pessoa melhorou bastante. Por quê? Ela tinha alguém para se preocupar, ela tinha alguém para cuidar, ela tinha alguém para receber o carinho. Porque o cachorro, por mais que às vezes você chame a atenção dele, brigue com ele, ele vai estar todo momento abanando o rabinho para você, todo momento pedindo carinho. Então essa pessoa sai daquele estado de solidão, aprendendo o que é o amor ao próximo, o que é o amor sem nada em troca, sem esperar nada em troca. Então eu acho que esse é o propósito. A gente tem que fazer com que as pessoas reflitam, e hoje isso está muito difícil, de ver que é vida, de ver que você tem que olhar, de ver que você olha para o próximo. E não precisa de muita coisa, entendeu?
sabe, não precisa. A história com a Beth começou no meu local de trabalho. E tava chovendo, aí eu dei comidinha pra ela e falei que se eu fosse embora, ela estivesse lá na rua ainda, eu ia levar ela pra casa. E ela tava. Era um dia chuvoso, eram umas 9 horas da noite, ela tava toda com cara de abandonada mesmo. Eu peguei ela no colo, coloquei ela no carro e viemos embora. Eu acho que essa nova geração é a geração da tecnologia, né? E é uma geração que está muito dentro de casa, muito tudo virtual. Eu tenho amigos virtuais, tenho tudo virtual, até amor virtual, né? O mundo é tão grande, tão bonito, que a gente não pode ficar em 4 paredes, né? Mexendo em imagens virtuais. Os benefícios de um cachorro atualmente na vida de uma criança são físicos, psicológicos, sociais. O cachorro é uma fonte de estímulo para a criança. Quanto mais estímulo ela tem, mais ela desenvolve conexões neurais, melhor é para ela. E também é uma forma hoje atual de fazer com que a criança interaja externamente com o mundo, fique um pouco mais distante dos eletrônicos, que fazem com que ela fique pensando só em relação a eles. Yasmin, você prefere morar na cidade ou na fazenda? Na fazenda. Por quê? É porque eu adoro aqui, mas eu tenho muito cavalo. No começo do mundo, no dilúvio, Deus levou todo, até a cobra levou na Arca de Noé, onde está junto com nós aqui. Hoje sua família são os cachorros. É, tudo falecido, só eu e Deus e meus bichos aí. Veio uma notícia aqui da região, uma fazenda aqui do lado, onde tinha um cachorro alongado no mato. Só que esse cachorro, ele estava com a maior parte do pescoço aberta, já caindo. Você não via, você já via tudo, uma coisa horrível. Fomos até lá. Quando esse cachorro viu o carro chegar, ele saiu do meio do mato e rápido veio na nossa direção e entrou dentro do carro. Eu nunca vi uma situação daquela. Eu achei que ele não fosse sobreviver. Foram 3 meses para aquilo cicatrizar. Aquilo foi uma corda que estava passada no pescoço, que ele provavelmente, esse cachorro viveu preso. E esse cachorro, 3 meses depois da cicatrização, só eu colocava a mão nele. Eu entrava no canil, a primeira coisa que ele fazia era me abraçar. Era o sentimento que o animal passa para você de gratidão. Esse cachorro morou aqui mais 2 anos, 3 anos, até uma cascavel pegar ele. Então, aquilo foi muito doído, foi muito triste. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que foi o final da vida dele, ele passou muito bem. A solidariedade, o amor ao próximo, isso não tem sexo, não tem cor, não tem classe, não tem espécie. Então, o ser humano, ele tem umas coisas muito seletivas e ele acha que ser seletivo é o correto. Porque tudo isso são frações de histórias que a gente conta que remete simplesmente as pessoas não levarem em consideração como vida. Os animais, eles trazem isso da responsabilidade, do amor, para o desenvolvimento da alma.